Olá, queridos alunos! No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre operações com frações. Vamos falar de cada operação e a regrinha para resolver cada uma das operações, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve logo e deixe seu like se você gostar do vídeo, compartilha com quem precisa aí dessas dicas para aprender um pouquinho mais sobre as operações com frações. Então vamos lá, gente. Operações com frações. Nosso primeiro caso vai ser adição e subtração com o mesmo denominador, tá bom? Então, aqui nós temos uma adição de frações, né? E observem aqui, ó, que as duas têm o denominador 8, né? Quando nós temos denominadores iguais na operação de soma e na subtração também, o que é que acontece? Nós vamos fazer a operação com o numerador, tá? Então, aqui, ó, a gente vai somar os numeradores, tá? 5 mais 7, que vai resultar em 12. E vai repetir o denominador, que no caso aqui é 8, né? Então, a gente só vai repetir ele aqui embaixo, tá certo? Na subtração, a mesma coisa, tá bom? Nós vamos fazer a operação aqui com o numerador, tá? Vamos fazer aqui 32 menos 25. E vamos repetir, então, o nosso denominador, tá bom? Aqui nós vamos ter 7, tá? Resultado da subtração, 32 menos 25. E como nessa operação aqui de subtração, o nosso denominador é igual nas duas frações, então, nós vamos apenas repetir, tá certo? Então, a adição e subtração, quando a gente tem os mesmos denominadores, é um dos casos mais fáceis, né? A gente só faz a operação com os numeradores e repete o denominador, tá bom? Bora pro próximo caso. Adição e subtração com denominadores diferentes, tá? Aí, aqui, nós temos que fazer o quê? Igualar os denominadores. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente tem que encontrar frações equivalentes a essas duas, sendo que os denominadores têm que ser iguais, tá bom? A gente faz isso pelo MMC para encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Ou, para quem não gosta de fazer MMC, você pode simplesmente encontrar uma fração equivalente que o denominador dessa fração seja igual a essa. Aqui, por exemplo, a gente pode transformar esse daqui em 6 e esse aqui também, né? Então, vamos fazer assim, eu vou fazer o caso do MMC e vou fazer também encontrando um denominador sem fazer o MMC. Aqui, para eu transformar esse número 3 em 6, eu tenho que multiplicar por quanto? Multiplicar por 2, né? Só que tudo que eu fizer embaixo da minha fração, eu tenho que fazer em cima também, para eu encontrar a fração equivalente. Lembra da aula anterior? Então, eu vou multiplicar tanto o denominador quanto o numerador por 2 para eu encontrar uma fração equivalente a essa, tá? Que, no caso, vai ser, vou colocar aqui no cantinho, 2 sobre 6, tá? A fração equivalente a essa com o denominador 6. E agora, eu vou encontrar uma fração equivalente a essa também com o denominador 6. Por quê? Para eu fazer a minha operação, eu preciso que os denominadores estejam iguais, tá bom? Então, para eu transformar esse denominador em 6, eu tenho que multiplicar por 3, né? E aí, como vocês viram na aula de fração equivalente, o que eu fizer aqui embaixo no denominador, eu tenho que fazer aqui em cima no numerador. Então, eu vou multiplicar tanto embaixo quanto em cima por 3, para encontrar minha fração equivalente. Então, essa fração aqui vai ficar com 3 sobre 6, certo? Aí, vocês observem aqui, ó. Tanto o denominador dessa fração equivalente quanto dessa ficou 6, né? Então, agora eu tenho denominadores iguais. Aí, o que vai acontecer? Vai utilizar a regrinha que eu expliquei anteriormente. Vou operar com os numeradores e vou apenas repetir o denominador. Então, vou colocar aqui, ó, as minhas novas frações... Ih, a canetinha tá falhando. As novas frações equivalentes. 3 sobre 6 mais 2 sobre 6, tá? E aí, o que eu faço agora? Opero com os numeradores,
3 mais 2, 5. E repito o denominador, 6. Essa é a resposta. Então, assim vocês podem fazer encontrando frações equivalentes, né? Transforma as duas frações para uma equivalente que tenha o mesmo denominador, tá? E aí, obtendo os denominadores iguais, opera só com o numerador e repete o denominador. Aqui embaixo, a gente vai fazer pelo MMC, para ter os dois casos aqui para vocês analisarem qual que vocês preferem fazer, tá bom? Então, aqui eu tenho denominadores iguais, vou tirar o MMC entre 3 e 5, vou colocar aqui no cantinho. E aí, começa aqui pelo 3, repete o 5, 5, e aí, então, o meu MMC vai ser 15. Encontrei o MMC, o que eu vou fazer? Vou substituir esses denominadores pelo meu MMC, tá? Então, aqui vai ficar 15 menos, e aqui a outra fraçãozinha com denominador 15, beleza? Encontrei o meu denominador, eu tenho que encontrar os meus novos numeradores, certo? E aí, como é que eu faço isso? Preste atenção. Esse 3 aqui, para se tornar 15, eu multipliquei por quanto? Por 5, né? Então, se eu multipliquei por 5 no denominador, eu tenho que fazer a mesma coisa com o numerador. Então, vou multiplicar por 5 aqui também para encontrar o meu novo numerador. 1 vezes 5, 5, certo? Aí, aqui, o denominador é 15. A gente tirou o MMC, encontrou o mínimo múltiplo comum entre eles dois. E aí, esse 5 se transformou em 15 aqui, né? Mas para ele se transformar em 15, eu tive que fazer o quê? Multiplicar por 3, né? Então, se eu multipliquei por 3 no denominador, tenho que fazer a mesma coisa no numerador. 1 vezes 3, 3. Pronto, encontrei os meus novos numeradores, beleza? Agora, tendo denominadores iguais, o que eu vou fazer? Apenas operar com os numeradores, 5 menos 3, 2, e repete o denominador, beleza? Então, 2 sobre 15, nosso resultado, beleza? Vamos, então, para o próximo caso, tá? E aí, aqui vocês observem, né? Se vocês preferirem encontrar a fração equivalente, se achar mais fácil, eu sei encontrar mais rápido duas frações equivalentes com o mesmo denominador. Beleza, faz assim. Se você tem mais afinidade com MMC, pronto, fechou. Faz MMC e aí encontra os novos numeradores, tá bom? Multiplicação. Bora lá. A multiplicação é muito bacana. Eu acho que é o caso mais simples que tem nas operações com frações, tá bom? Porque você vai apenas operar numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Então, só vai multiplicar aí, ó. 5 vezes 3, 15. E 2 vezes 4, 8. Fechou, tá? Aqui a gente tem um número natural, né? Aqui, ó. Tá bom? 7 vezes 1/3, né? E aí, quando você encontrar uma multiplicação desse jeito, o que é que você vai fazer? Vai multiplicar com o numerador e repetir o seu denominador, tá? Então, 7 vezes 1 é 7 e repete o 3. Mas por que isso? Lembra aqui, ó, que esse 7 tem umzinho que não aparece aqui embaixo, né? Porque 7 sobre 1 é 7, então não tem necessidade desse 1 aqui aparecer. Mas se ele tivesse aqui, você ia fazer o quê? Operar o denominador com o denominador, né? 1 vezes 3 daria 3. Por isso que a gente só repete o denominador, tá bom? Então, aqui, ó, 7 sobre 3. Aí, fechou, tá? Bora pro próximo. Divisão. A divisão, ela tem uma regrinha para ser resolvida, tá bom? Qual é essa regrinha? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Assim que a gente resolve a divisão de frações, tá? Então, como é que é? Repete a primeira, 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se ela é 5 sobre 8, eu vou colocar aqui 8 sobre 5. E vou fazer a minha multiplicação. 3 vezes 8, 24.
sobre 2 vezes 5, 10. Beleza? Agora aqui embaixo, lembra do caso anterior? A gente tem um 1zinho aqui que não aparece porque não tem necessidade. 8 sobre 1 é 8, né? Então, vamos repetir a primeira, né? Você repete com ou sem o 1 e multiplica pelo inverso da segunda. Se é 4 sobre 5, vou colocar aqui na multiplicação 5 sobre 4, tá certo? Agora, opera numerador com numerador, 8 vezes 5, 40, e denominador com denominador, 4, tá certo? E aí, vocês podem simplificar as frações, tá bom? Sem problema. Não tô simplificando aqui, mas se quiser simplificar aqui, 40 sobre 4, 10. E aqui também fazer simplificação, dividindo aí por 2, né? Não tem problema, tá bom? Potenciação. A potenciação, para ela pegar a fração toda, tem que estar aqui dessa forma, olha, entre parênteses, tá bom? Se não tiver entre parênteses, essa potência não tá sendo distribuída para a fração toda, só para o número que ela tá pertinho, tá bom? Então, esse caso é diferente desse. Bora ver aqui, ó. Quando a gente tem aqui, ó, entre parênteses a nossa fração e a potência aqui fora, então a potência, ela vale tanto para o numerador quanto para o denominador, tá bom? Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. E aí, calcula a potência tanto do numerador quanto do denominador, certo? Bonitinho. Agora, aqui embaixo, essa potência tá valendo só para o numerador, porque a gente não tem aqui o parênteses. Então, aqui a gente vai ter 2 elevado a 2, que vai ser 4. Só que aqui embaixo, esse 3, ele não tá pegando essa potência aqui, esse expoente. Esse expoente aqui vale só para o 2, tá bom? Então, aqui embaixo, a gente vai só repetir o 3, tá certo? Então, fiquem ligados nisso, que muito aluno erra na hora de resolver as atividades nessa questão aqui, ó, nessa diferença. O expoente só vale para a fração inteira se tiver dentro do parêntese. Se tiver sem o parêntese, você tem que observar para quem que esse expoente aqui, ó, quem que esse expoente está perto. Se esse expoente estivesse aqui embaixo, ele valia só para o 3 e não para o 2, tá bom? Então, atenção nisso aí. Próximo. Radiciação. A mesma coisa para radiciação. Olha só, essa raiz quadrada aqui, ela tá com a fração inteira dentro, tá certo? Tanto o numerador quanto o denominador. Então, aqui eu vou tirar a raiz de 49 e também vou tirar a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. E a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, tá certo? Agora, aqui embaixo já é diferente. A minha raiz quadrada tá só no 49, então, eu vou calcular só isso aqui como raiz quadrada. Esse aqui eu vou só repetir, tá certo? Então, raiz quadrada de 49 é 7. E aqui embaixo eu não tenho o que calcular, porque não tem nada aqui embaixo, só o 4, vou repetir o 4, tá certo? Então, aqui também é um caso diferente, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Deixe seu like se você gostou da aula. E compartilhe esse vídeo aí com seu colega que está precisando aprender um pouquinho mais sobre as operações com frações, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.